Se você foi ao Japão em 2012 e voltou agora em 2026, você não reconheceria os preços. Um jantar para duas pessoas em Tóquio hoje custa um terço do que custa em Nova York ou em Zurique. Isso não é porque o Japão ficou mais pobre ou porque a vida lá piorou. É porque aconteceu uma coisa com a moeda deles que pode acontecer e já aconteceu com o real. E se você não entende esse mecanismo, você está tomando decisão de investimento no escuro. Todo ano, o Deutsche Bank publica um estudo chamado Mapping the World Prices. Eles comparam o preço de dezenas de itens do aluguel ao cappuccino em quase 70 cidades do mundo. É um estudo sério que já está na 10ª edição e o achado mais chocante da edição de 2026 é justamente sobre o Japão. Em termos de paridade de poder de compra, segura essa expressão que eu vou voltar nela. O nível de preços do Japão caiu de 173 nos anos 90 para 60 hoje, usando os Estados Unidos como referência de 100. Isso significa que em 1995 as coisas no Japão custavam quase o dobro do que custavam nos Estados Unidos. Hoje elas custam pouco mais da metade. Tóquio, que já foi sinônimo de cidade cara, hoje tem aluguel de 3 quartos custando um quarto do que custa em Nova York. Um McDonald's em Tóquio custa um quarto do que custa em Tel Aviv, em Israel. E o iPhone mais barato do mundo inteiro, entre todos os países que o estudo analisa, é vendido no Japão. Só que o custo de vida em ienes no Japão não caiu tanto assim. O que caiu foi o valor do iene em relação ao dólar, uma desvalorização de 51% em 10 anos. É isso que fez Tóquio, quando você converte para dólar ou para real, parecer barato. O produto não mudou. O que mudou foi a régua que a gente usa para medir de fora. Aqui está o ponto que eu quero que você guarde. O câmbio sozinho foi o maior fator que mudou o mapa de preços do mundo na última década. Isso está escrito no relatório, não é opinião minha, mais que inflação, mais que imposto ou qualquer outra coisa. E para você ver que isso funciona nos dois sentidos, olha o caso oposto, Tel Aviv. Nos últimos 10 anos, a moeda de Israel, o shekel, se valorizou 30% contra o dólar. Resultado? Tel Aviv subiu de posição em praticamente todos os rankings do estudo. Hoje é a cidade mais cara do mundo para comprar um McDonald's. Está entre as 5 mais caras para jantar fora, para comprar um vestido de verão, para abastecer o carro. Nada mudou fundamentalmente na economia israelense da noite para o dia. A moeda deles ficou mais forte e isso sozinho encareceu o país inteiro aos olhos de quem olha de fora. E tem um terceiro exemplo que eu acho que é ainda mais interessante para quem pensa em planejamento de longo prazo: a Europa Central. Praga, Varsóvia, Budapeste eram, até pouco tempo atrás, os destinos clássicos de quem queria aquela Europa barata. O estudo mostra que os salários nessas 3 cidades mais que dobraram em 10 anos. Os aluguéis subiram mais de 100%. E o motivo não foi só crescimento econômico. Foi a combinação de moeda local se valorizando, inflação pós-pandemia, que não voltou atrás, e o mercado de trabalho apertado. Quem fez um plano de aposentadoria há 10 anos, contando gastar pouco morando em algumas dessas cidades, vai chegar lá e vai descobrir que aquele plano ficou desatualizado. E se você prestar atenção em quem investe, isso é exatamente o que a gente vê no dia a dia. 2 pessoas com o mesmo patrimônio investindo no mesmo lugar podem ter resultados diferentes. Não por causa da rentabilidade ou do investimento, mas por causa do que aconteceu com a moeda mesmo. Deixa eu te dar um exemplo simples, só para fixar. Imagina 2 pessoas que investiram o equivalente a 100 mil reais cada uma em 2016. Uma no Brasil, outra fora. Mas as duas em ativos que renderam exatamente a mesma coisa, 10% ao ano na moeda local. Depois de 10 anos, olhando só o número, as duas cresceram igual. Só que se durante esse período a moeda de uma se desvalorizou 30%, 40% contra a outra, quando você converte para uma base comum, o resultado final é completamente diferente. A rentabilidade do investimento foi idêntica. O resultado do patrimônio da pessoa não foi. Agora, traz isso para cá. Hoje, a Selic está em 14,25% ao ano, com o IPCA acumulado em 12 meses em torno de 4,64%. Isso dá um juro real bem gordo. É justamente esse juro real que atrai um capital estrangeiro para o Brasil e segura o real relativamente forte agora. É um bom momento para o real, não tenha dúvida. Só que
Agora é a palavra-chave. O Japão também já foi visto como eternamente caro. Na década de 90, o nível de preço deles era quase o dobro do americano. Ninguém em 1995 diria que 30 anos depois Tóquio ia estar mais barato que Varsóvia. Regime cambial não é destino, é ciclo. Se você já acompanha a história do real, você sabe bem do que eu estou falando. A gente já viveu o real em disparada em crise no fim dos anos 90, a maxi desvalorização de 2002, o rally de commodities que fortaleceu o real lá no início de 2010, e depois os anos de desvalorização forte de novo. Quem só olha o câmbio de hoje e projeta ele para sempre já se queimou antes e provavelmente vai se queimar de novo. Isso significa, se seu planejamento financeiro depende inteiramente do real, sua renda em real, seus investimentos em real, reserva de emergência em real, você está com 100% de exposição a um único ciclo cambial. E o histórico, tanto do Brasil quanto de todos os outros países que o estudo analisa, mostram que esses ciclos viram. O erro que eu vejo com frequência não é deixar de pensar em dólar, é pensar em dólar só na hora da crise, quando o real já desvalorizou e o dólar já ficou caro, aí a pessoa entra em pânico, compra dólar no topo, do jeito errado, pelo motivo errado, que é o medo, e na hora errada. E depois, quando o real se recupera, vende no prejuízo porque perdeu a paciência. Isso não é proteção cambial, isso é especulação disfarçada de proteção. A diversificação internacional que eu defendo é o oposto disso. Não é apostar contra o Brasil, não é tentar também adivinhar o próximo movimento do dólar. É reconhecer que, assim como o Japão, a Argentina, o Uruguai e a Turquia, o Brasil também é uma variável, não uma constante. Ter parte do patrimônio em moeda forte, de forma estruturada e recorrente, através de investimentos internacionais ou ativos dolarizados, dentro de um planejamento com horizonte definido, é proteção contra um cenário que você não escolhe e não controla, que é o cenário cambial. Não é querer acertar o timing, é sobre não depender de acertar esse timing. O relatório termina com uma pergunta bem interessante. Será que 2026 é o pico dos Estados Unidos em termos de preço, assim como 2012 foi o pico do iene? Ninguém sabe essa resposta. É exatamente por isso que planejamento financeiro sério não aposta numa moeda só, aposta em resiliência em qualquer cenário. Você quer saber se o seu planejamento está no caminho certo? Clica no link da descrição e faz o seu diagnóstico gratuito, leva menos de 5 minutos. Se inscreve no canal também e até o próximo vídeo.